Mas olha só, para trazer um pouco do recorte do que essa capa traz. A capa indica que o eleitorado conservador, ele cresce. Porque os partidos de esquerda, do ponto de vista de votos, eu vou trazer um número. Por exemplo, o PT conquista 2.200.000 votos. Isso é a mesma coisa que o PSDB, por exemplo, que é uma sigla que desapareceu no Brasil. O PSDB, pela primeira vez, não fez um vereador na cidade de São Paulo. O PSDB, né, os tucanos que sempre dominaram o estado de São Paulo, pelo menos até a chegada do governador Tarcísio de Freitas, né, que marca o fim do tucanato aqui. É tucanato mesmo, porque eles passaram décadas à frente do Palácio dos Bandeirantes. O PT em São Paulo, as 3 cidades que o PT administra, juntas têm 88 mil eleitores. A população, ou melhor. Né? Ou seja, isso, perto de um universo de 44 milhões de habitantes em São Paulo, é nada. E o Lula deixou de fazer campanha, deu no pé, foi para o México passear, levar a Janja passear no México, levou a Janja para os Estados Unidos, porque sabia que ele era radioativo aqui. Ninguém queria a presença do Lula no palanque. Então, é isso, acabou o castigo, é igual cartão no futebol de salão, que você dá o cartão, fica um tempo fora, não pode voltar a campo. Então tá bom, Flávio Morges, pode falar, senhor. Desculpa, tá? Desculpa para começar, porque, nossa, desculpa, Vossa Excelência, data máxima vênia. Agora vou poder comentar sobre as prefeituras. Bom, quem é o grande vencedor dessas eleições? Infelizmente foi o Kassab. A gente sabe disso aí muito bem, porque assim, apesar de o PSD ter perdido algumas eleitoras em relação a 2023, ele continua sendo o maior partido do país em matéria de prefeituras. Segundo ponto, quem está em segundo lugar? MDB, ou seja, nós temos o Centrão sendo Centrão. Centrão como ideologia, o Centrão fisiologismo como ideologia. A grande vantagem é o seguinte, a gente não pode olhar para as prefeituras como um todo. Nós precisamos olhar para algumas prefeituras, principalmente de capitais, principalmente de algumas cidades que às vezes são simbólicas, como é o caso de Araraquara, que a gente vai comentar, quer dizer, não é assim, um número não significa grandes coisas, mas como um símbolo, né? Olha, chegou lá naquela cidade do interior que o PT mandava e desmandava e agora foi chutado dali. Isso aí faz uma diferença muito grande. Nas capitais, nós estamos vendo que existe, de fato, uma força conservadora. Ou seja, aquela onda conservadora que tinha começado em 2016, ela não morreu. Tá? Não morreu. Isso é importante nós frisarmos. O caso de Curitiba, acho que é o caso mais emblemático. Ou seja, Cristina Grêmio. Nossa, Cristina Grêmio. Ela sai do nada. Tá? Parece que era completamente desconhecida. De repente, está no segundo turno. Começou a contagem em primeiro. Bom, mas peraí. Ela está num partido minúsculo, gastou 300 mil nas eleições e está lá batendo com o sistema e está na margem de erro, 2 pontos. Outro caso, André Fernandes aqui já comentado pela Fabi. Ele está em primeiro lugar em Fortaleza. Lembra daquela Fortaleza? Que era realmente uma fortaleza do PT, do Ciro, sabe? Da velha, dos velhos caciques. Você não chega em primeiro lugar em Fortaleza, sabe? Simplesmente com seus lindos olhos azuis. Tem um trabalho ali bastante curioso. Até na primeira pesquisa já foi mostrada. Ele está, tudo bem, com 1 ponto de vantagem, apenas 1 ponto de vantagem, mas está na frente ainda. Tá? Na primeira pesquisa mostrando o segundo turno. Tá? Então, assim, existem alguns símbolos de renovação na política. Isso não dá para negar. Agora, também a gente está vendo que, no cômputo geral, e onde que a prefeitura importa, por que a prefeitura importa tanto? Às vezes, muito mais do que um governo, às vezes. O governo está fazendo uma negociação constante com a União, governo do Estado. A prefeitura é aquela mais próxima do cidadão, a mais próxima de todas, principalmente cidades pequenas. Ali no cômputo geral, quem é que está ganhando? Aí os conservadores estão começando... Tem de fato, né, essa onda como mostra a capa, e tem também o fisiologismo, tá, comendo pelas beiradas. O que fica claro, eu acho assim, sensacional, eu preciso agora ler o texto do Silvio com calma, porque é uma obrigação nossa na sexta-feira ler as capas da Revista Oeste. Você tá puxando meu saco agora, né? Não tô puxando o saco, tá puxando meu saco agora, não tô puxando o saco de maneira nenhuma. Não. Estamos de olho. Não tem puxada de saco, meu Deus do céu. É o seguinte... Fez bullying na abertura do programa comigo. Vou continuar fazendo, por sinal. É hora de assoprar, é mordeu, agora sopra. Vou continuar fazendo bullying, inclusive. Mas tem um detalhe fundamental aqui, tá?
é você analisar que essa onda conservadora, ela tá onde tá doendo? Na esquerda. Ou seja, a esquerda, Lula lá no governo, ele não consegue transferir voto. Cadê o PT, gente? Onde foi parar o PT? PSDB, onde estava aquele partido, sabe, que tentava disputar a eleição presidencial o tempo todo? Nossa, esses caras vão chegar... Cadê? Sabe? Cadê a turma do Dória, do Serra, do Fernando Henrique, sabe? Só que tem um problema. Eles estão todos agora onde se manda. No judiciário. Este é o grande ponto para mim. E aí, Caute, seus destaques? Meus destaques é que temos um PT que virou um partido regional, um partido local, só no Nordeste e no resto do país é completamente inexpressivo. De Minas Gerais para baixo, o PT basicamente desapareceu. No estado de São Paulo, o PT teve a proeza de ter menos prefeituras do que o Partido Novo, que, francamente, é uma bela de uma humilhação para quem era o partido que nasceu em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Que dominou o grande ABC, que era um dos partidos mais importantes, que dominou também várias grandes prefeituras do interior, Campinas, por exemplo, Ribeirão Preto com o Palocci, né? Se não me engano, Palocci foi Ribeirão ou São José? Sim. Ribeirão. Então, assim, o PT tem uma história em São Paulo de poder que simplesmente desapareceu nas últimas eleições. Possivelmente as eleições de 2024 serão as eleições que marcarão o começo do desaparecimento do PT, da extinção do PT como força política organizada a nível nacional e a sua manutenção, a sua sobrevivência como uma força política regional que no Nordeste, especialmente, em algumas regiões, nem todas, algumas regiões do Nordeste, respondendo mais a interesses de cacifes locais e de voto que foi adquirido através de assistencialismo público, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e todas as outras séries de programas assistenciais que o PT levou adiante nas últimas décadas. Esse voto vai ser herdado pelo partido, né, quase fosse de mãe para filho, né, das pessoas que são instruídas a votar no PT, porque foi o Lula que trouxe a luz aqui no sertão. Mas, tirando isso, o PT, nas áreas urbanas, sumiu. O PT, nas áreas industriais, desapareceu. As fábricas não votam mais no PT. Os operários, aquilo que se chama em engenheiro marxista, né, o proletariado, não vota mais no PT. Então, assim, o PT simplesmente está desaparecendo. E teremos também o PT que vai desaparecer por questões fisiológicas, biológicas, porque o Lula um dia vai deixar esse mundo. Então, eu espero que seja mais tarde possível, obviamente, mas vai deixar esse mundo e com ele vai embora o PT também, porque não há uma renovação dos quadros do partido. Quem que o PT vai colocar como sucessor do Lula? O Haddad? A Gleisi Hoffmann? Vai botar o Tato aqui em São Paulo? Tato, meu então, Deus do assim, céu. Vai botar o Nelipe Feto? É isso que é. Quem que vai ser a Janja? A Evita Peron do Brasil? Né? Então, assim, quem que vai botar? É isso. Então, com o Lula desaparecendo da vida terrena, né, o PT vai ficar um partido que vai se esfarelar. E aí a pergunta é, quem vai tomar o lugar do PT? E aí me foi junto outra provocação, Aleia, do Flávio. Se a gente pegar os votos da esquerda, eles estão migrando não para o Centrão, não para o PSB, eles estão migrando para a extrema esquerda. Sim, se a gente pegar o número de vereadores eleitos em São Paulo, do PT, do PSOL e do PCdoB, PCdoB acho que não tem nenhum, mas PT e do PSOL são quase iguais. Sim. O PT teve 6, se não me engano, o PSOL teve 8, e o PSOL teve 7, se não me engano, coisas por assim, parecidas, uma coisa assim, tem um número muito parecido. A primeira mais votada vereadora em São Paulo foi do PSOL, não foi do PT. Né? Em Campinas, outra cidade importante, foi também muito parecido. Ou seja, temos uma migração de votos que deveriam ser da esquerda ou de centro-esquerda, que estão migrando para a extrema esquerda. Então a pergunta é, será que o eleitorado da esquerda está se radicalizando por causa da ausência de alternativas, da ausência de uma retórica construtiva, de uma dialética com outras forças, ou infelizmente, da maldição woke? Ou será que o problema é a ausência de oferta política? Porque o PT, morrendo como força política, só sobrou a extrema-esquerda para votar e essa turma está votando o PSOL, o PCdoB, por ausência de alternativas. Então, fica aqui minha provocação, porque o problema é que teremos, daqui a pouco, um candidato à presidência da República de extrema-esquerda que vai radicalizar o debate e teremos também, provavelmente, sérios problemas de ordem pública no Brasil, como a gente está vendo em outros lugares do mundo.